Quero falar um pouco sobre a palavra de Deus e daquele pastor Silas Malafaia, aonde ele sempre está atrás de um político, subindo nos palanques, fazendo as suas manifestações e dizendo que é cristão. Mas vamos fazer uma observação dentro da mansidão, dos ensinamentos bíblicos de Jesus, o ressuscitado. Ele hoje, segundo conta, está dando choque, querendo se afastar do Bolsonaro. Não sei se é verdade, mas sempre ele foi aquele pastor de se aproveitar de políticos para que ele tivesse, resultado na mídia, popularidade e sempre focado no seu bem-estar financeiro e usando a massa, o povo, fazendo as suas manifestações, criticando e procurando resposta na Bíblia para jogar uma sociedade sofrida para auto se apropriar da verdade sem ser realmente dele, mas daquele que é manso e humilde de coração. Pense comigo, quando você olha ele, nessas manifestações que ocorreram, desse presidente aí insultando as pessoas, xingando, contra a saúde, fazendo manifestações contra a democracia, o respeito ao próximo, lá estava o Silas Malafaia como um cajado cristão. Aí eu olhando a palavra de Deus, eu vejo com certa observação que ele diz aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí eu te pergunto, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1, a seguir. Será que esse pastor se encaixa no bem-aventurados, mansos, porque eles possuirão a terra de Jesus, de Deus, a plenitude? Então a gente precisa ler a Bíblia e colocar algumas colocações para esses homens que saem por aí insultando, criticando quem ele acha de direito. E a gente olhando aqui a palavra de Deus com uma certa cautela, observamos que essas manifestações que foi aí feita para que as pessoas se dividissem para um lado ou para o outro, você não viu esse pastor Silas Malafaia no palanque do governo atual para pregar a unidade, para pregar a paz, para pregar o respeito um para com o outro? E você me diz que ele representa, que ele é conhecedor da palavra de Deus, ao contrário daquilo que o Evangelho diz com todas as letras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a gente tem que trazer esta observação para que a gente possa saber falar de Deus na hora certa para melhor viver uns com os outros. Porque se você olhar ele como um pastor, com aquela força, com aquele poder, com aquela garra, mas não para unir, mas sim para separar, dividir e não trazer o amor de Deus na plenitude, isto não traz, de maneira nenhuma, virtude para o pregador. Então, se ele é realmente cristão, autêntico, com essas falácias, com esses gritos, com essas manifestações dele, jamais ele poderia usar o nome de Deus para subir em palanques e dividir pessoas e colocar pessoas em níveis de guerras políticas. Jamais. Porque o cristão, a
a grande alma pura e o grande cajado e a grande arma que ele tem é os ensinamentos dos apóstolos para que você possa chegar até Jesus. Então, o que o Silas Malafaia fez e faz até hoje é apenas, discordar de Deus, desrespeitar Deus, porque ele não está no caminho da plenitude, da união cristã, mas sim da separação. É o que nós estamos vendo hoje, Se ele venha a fugir do governo que aí está, porque o que ele fez, ele não fez com inocência. Ele fez sabendo. Ele seguiu e escolheu um caminho, que foi apoiar esse governo. E ele usou o nome dele como pastor para ajudar este cara a se afundar. E para as beiras das desgraças, do abismo, do sofrimento, da angústia. Então ele pegou o poder que ele tinha para que esse homem que aí está como governo se perdesse, ficasse no caminho, sem um rumo, sem um norte, sem Deus. Então eu deixo aqui a minha reflexão como cidadão, como católico, tendo as minhas falhas, mas procurando corrigi-la e observar que o homem que é cristão é prudente e respeitoso e dialoga para que nós possamos chegar num denominador aonde prevaleça os filhos de Deus na casa do Pai e da Mãe Nossa Senhora, que cabe a todos e a todas, mas não usar os mesmos artifícios que o pastor Silas Malafaia usa para jogar as pessoas contra umas às outras, e já faz isso na sua própria crença, tendo ele, Deus, como seu próprio proprietário, e não deixa que Deus seja Pai de todos, Mestre de todos, Senhor de todos. Então pense comigo, você que é aí evangélico, que apoiou todas essas manifestações a favor do mal e não pregando o bem e usando Deus e colocando Deus na fogueira, colocando Deus no pecado, colocando Deus na mentira, colocando Deus na falsidade, colocando Deus nas maus pregações. Porque o amor vem daquele que prega Jesus manso, puro, correto, prudente, dentro de uma regra cristã. Então, pense comigo, analise comigo, quando você for falar de Deus. Quando você for falar de Cristo, é necessário que você tenha mansidão no coração e não pegue um político e torne ele um Deus, torne ele um ídolo, porque o ídolo maior é Jesus ressuscitado em nossas vidas. Tá bom? Malafaia, você tem tempo ainda de se converter pela inteligência que você diz que tem, pela capacidade de você pregar, mas você está no caminho errado, porque você não está lendo as Escrituras e colocando em prática, mas sim fazendo de homem um Deus, Bolsonaro, de homem um adorador, Bolsonaro, um ídolo, Bolsonaro. É o que vocês, evangélicos, algumas dessas parcelas, não posso dizer todos, estão fazendo de Bolsonaro um Deus, um ídolo, aonde quer que o povo adore ele, como se ele fosse João 8,32, que não é, não será nunca com a bênção de Deus. O bom cristão é aquele que respeita o outro, que ama o outro e que procura viver em harmonia um com o outro. Deus abençoe a todos e não tenha político como ídolo, mas Deus como seu Senhor e Salvador, os seus apóstolos como aqueles que indicam o caminho para que você possa chegar até Jesus. Deus abençoe a todos.